Olá, tudo bem? Queria conversar um pouco sobre algo que tenho percebido já faz alguns anos, mas especialmente agora, eu acho que é muito importante a gente conversar um pouco, analisar, refletir sobre a forma que a gente fala e como a gente age. Então, muitas pessoas elas estão percebendo que elas não estão bem emocionalmente, ou que algum parente dela não está bem. Então, até dá uma sugestão, fala sobre procurar ajuda. Outros falam, eu preciso, eu vou atrás de ajuda. Só que tem algumas coisas que a gente faz que pode prejudicar o nosso tratamento. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela começa um tratamento e ela faz algumas sessões. Vou dar um exemplo, 10 sessões, né? Aquelas que a gente põe a sementinha aqui na orelha. Então, um exemplo mais simples. Ela põe lá uma sementinha, a profissional, e você vai conduzindo, né? No decorrer da semana. Passa um tempo e você não vai mais, ou não precisa mais. Aí o que que acontece? Aí a nossa vida continua, a gente precisa novamente de algo e já acha que aquele tratamento não deu certo. Ou a gente não termina o tratamento, não deu certo. Ou acontece da gente ver alguém, ai, fulano não estava bem, ai, ela fez um tratamento, deu uma melhoradinha, mas piorou de novo. Então a gente já interpreta que não deu certo aquele tratamento para a pessoa. Então, eu acho que é legal a gente fazer o quê? Anotar, né? Então, a gente vai lá, o que seria melhor para todos nós? Pegar um caderno, colocar os nossos sentimentos ali, colocar como a gente está, o que está acontecendo hoje. Aí eu vou para um profissional e eu tenho uma ideia como eu estava. Então, alguém vai lá, vai cuidar de mim, seja psicólogo, seja um psiquiatra, seja quem for, vai fazer um trabalho com a gente. Quando terminar, a gente coloca também como está se sentindo. Com o passar do tempo, a gente pode ter uma recaída, ou acontece algo na nossa vida, a gente não fica bem de novo, a gente não vai falar, não deu certo. Eu faço um monte de coisa, já fiz um monte de coisa, não deu certo. Já vi um monte de gente fazer e também não deu certo. A gente rotula, a gente vai lá e acha que algo não deu certo. Por quê? A gente esquece, né? Ou a gente não registrou. Então, o correto é fazer assim. Vamos combinar? Começa um tratamento agora e marca no papel. Faz o seu histórico, né? Marca lá como você está se sentindo hoje, como que você foi melhorando, como que você se sentiu com isso e como você está finalizando. Porque aí sim você tem base para um recomeço. Da onde eu começo, né? Então, de repente, você vai poder depois rever e falar: tal tratamento deu certo comigo. Olha quanto eu ganhei com isso. Agora, se eu não tenho histórico, não vai ajudar. Por que que isso é legal a gente fazer? Porque a gente auto se protege contra nós mesmos, pensamentos que a gente vai ter quando a gente não estiver bem, e também contra coisas que as pessoas falam. Então, a gente vai muito no que o outro está falando, tal tratamento dá certo, tal não dá. Então, a gente não consegue confiar, né, num tratamento se a gente não tem uma base, a gente não tem um histórico. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito das pessoas, a gente opinar, né, num tratamento. Então, eu vou dar um exemplo. O que que acontece? Geralmente, a gente fala, eu estou sentindo que tratamento que fulano está fazendo, um exemplo, parente, tá? Digamos que um parente meu está fazendo tratamento, e aí eu falo que eu não confio no médico, eu não confio nesse tratamento, eu não fui com a cara da médica, ela não falou direito, ela não deu atenção, ela isso, ela aquilo. Por quê que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque a gente está influenciando. Então, a pessoa está fazendo um tratamento. Se a gente vai lá e não acredita nesse tratamento, como é que ele vai dar certo? Então, a pessoa já não acredita nela, aí ela não vai acreditar no profissional, vai dar certo? Não vai, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes eu escuto algumas coisas referente a isso no meu dia a dia, né? Meu filho começou a fazer um tratamento, mas não confio na médica. Isso aqui eu tô achando que não tá dando certo. Esse remédio, não sei o quê. Então, a gente começa a falar algumas coisas e aí a pessoa escuta. E se ela não sente confiança, ela desiste, porque ela está sentindo as emoções, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, quando a gente faz um tratamento, ou quando alguém está fazendo, essa pessoa colocou em oração. Então, ela fez a oração dela, ela foi no médico,
ela pediu ajuda médica, então aí o que precisa fazer? Colocar em prática. Então, para colocar em prática, é todos os detalhes do que foi passado no tratamento. Aí sim, colocando tudo em prática, vai poder dizer, e o tempo necessário. Aí vai poder dizer se um tratamento é bom ou não é. E para pensar, gente, o profissional estudou, então ele passou horas estudando, de dia, de noite, fez provas, ele pesquisa, ele conhece as coisas, a gente não conhece nada. Aí eu vou lá e falo que um tratamento não dá certo, sendo que eu nem tentei. Então é importante, né, a gente tomar cuidado como a gente fala, para não prejudicar outros e também como a gente se cuida. Então fica essas duas dicas, tá? Vamos anotar o que está acontecendo com a gente, vendo as nossas melhorias e vendo quando precisa buscar novamente ajuda e vamos tomar cuidado como a gente fala com outros para que a gente não prejudique o tratamento das outras pessoas. Essa era a dica que eu queria dar, pois eu percebo que muitas vezes a gente poderia ser melhores pessoas e poderíamos também cuidar melhor da gente e às vezes por falta de um diálogo aí, né, ou de raciocinar, a gente perde essa oportunidade. Um abraço para todos. Tchau.